só é engraçado quando os dois lados dão risada. E nessa situação fica claro, né, que a Cláudia Leite não está confortável naquela situação. Inclusive, ela fala que queria sair dali, né, que queria ir embora, enfim, que queria trocar de roupa, de tão constrangida que ela tá. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre o caso de assédio do Silvio Santos na Cláudia Leite e para dizer que alguém precisa parar esse senhor, porque ele já passou dos limites há muito tempo. Não é de hoje que o Silvio Santos tem falado alguns absurdos na TV, né, nos programas dele. Ele já foi homofóbico, já foi gordofóbico e é sempre muito machista. Aí tem gente que vai falar, né, mas isso foi só brincadeira, é só brincadeira sempre, é o jeito do Silvio, ele sempre falou isso, sempre foi assim, as pessoas precisam aprender a lidar com ele. Não, gente, não precisam. Se ele sempre falou isso, né, lá nos anos 80, 90, 2000, agora são outros tempos, as coisas mudaram. A gente já aceitou tanta coisa bizarra, né, que hoje a gente olha pra trás e fala, caramba, como é que a gente aceitava esse tipo de coisa? Por que com ele também não pode ser assim? E só porque a gente aceitava lá atrás, não significa que a gente precisa continuar aceitando agora, né? Como eu disse, os tempos mudaram, as pessoas mudaram o pensamento. Graças a Deus a gente evolui, né, e pensa coisas diferentes, muda o pensamento. Então isso também tem que acompanhar, principalmente uma pessoa que está de frente para as câmeras, que está ali, né, de frente para um público gigantesco e que influencia essas pessoas. Que bom que agora a gente está vendo que esse tipo de discurso que ele tem na TV, que sempre teve, que sempre foi visto como brincadeira, que agora não há mais. Nunca é tarde para a gente começar uma mudança. Bom, se você não sabe o que está acontecendo, foi o seguinte, no último domingo, no show do Teleton, né, em prol da ACD, para arrecadar fundos para essa instituição, a Cláudia Leite foi fazer uma participação para ajudar, né, a arrecadar dinheiro, enfim, aqueles shows tradicionais do SBT. E aí, durante a participação dela, o Silvio simplesmente assediou ela em público, na frente das filhas, da mulher, enfim, de todo um público que estava lá e assistindo ao programa. Quando a Cláudia Leite foi, né, cumprimentar ele, pedir um abraço, ele fala simplesmente que não pode abraçar ela, porque senão ele vai ficar excitado. Ela, na hora, dá pra ver que ela fica super constrangida, tenta converter ali, né, a situação, falar que é excitado de felicidade, de muito alegre, mas ele vai lá e reafirma, não, é excitado mesmo desse jeito que você tá pensando. E aí ele quis justificar o comentário dele, né, dizendo que ele ia ficar desse jeito por conta da roupa que ela tava usando, que ela tava muito sensual, que ela tava muito bonita, e ela fica completamente sem saber o que fazer, com uma risada sem graça, enfim, fica todo um clima horrível. Em algum ponto ela chega até a falar que não quer mais cantar, que vai sair do palco de tão constrangida que ela ficou com aquela situação. E aí depois de tudo isso ela ainda foi super profissional, tentou, né, manter aquela pose que é o que nós mulheres fazemos quando a gente é assediada, manteve a postura ali, encarou aquela situação, cantou, fez a parte dela, mas depois ela se manifestou nas redes sociais. No Instagram dela ela fez um post falando que sim, que ela se sentiu constrangida e que aquela situação demonstra, né, o que as mulheres passam todos os dias. E ela fala como isso é cruel, como isso dá medo, enfim. Fica muito claro ali que ela não se sentiu confortável, que ela não achou aquilo uma brincadeira. A partir disso, né, várias mulheres também demonstraram apoio para Cláudia Leite, com posts nas redes sociais falando daquela hashtag mexeu com uma, mexeu com todas. E aí foi muito importante que outras mulheres famosas também, de vários segmentos, deram apoio a Cláudia Leite. Através daquele movimento, né, mexeu com uma, mexeu com todas, elas divulgaram um texto que diz o seguinte: quando em rede nacional, durante um programa de foco social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabemos como reagir. A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisa. Mas é preciso lembrar, isso não é normal. Eu já gravei um vídeo falando especificamente sobre assédio, né? Que vocês podem assistir aqui depois. E que lá eu falo aqui de novo que assédio não é elogio, assédio não é brincadeira. Isso é uma manifestação invasiva, é grosseira, deixa a gente acuada, com medo, não tem nada de legal, não tem nada de engraçado. Isso não tem nada de piada, né? Não deve ser usado como um pensamento antigo e ultrapassado, ou que ser uma desculpa por ser uma pessoa de outra época, ou por uma pessoa idosa. Nós mulheres sofremos isso diariamente, a gente luta contra isso diariamente. E quando só tem graça para um lado, né? Quando só tem graça para o opressor, não é engraçado, não é uma piada. Que graça pode ter quando só você ri,
Quando a outra pessoa que está do outro lado está se sentindo oprimida, está se sentindo ofendida, acuada, não pode ser engraçado isso, não pode ser uma brincadeira. Só é engraçado quando os dois lados dão risada. E nessa situação fica claro, né, que a Cláudia Leite não está confortável naquela situação. Inclusive ela fala que queria sair dali, né, que queria ir embora, enfim, que queria trocar de roupa, de tão constrangida que ela tá. Inclusive a roupa, né, muita gente depois comentou falando que a roupa que ela tava vestindo é que deu aval pro Silvio falar esse tipo de coisa. E aí a gente volta, né, de novo para aquele discurso de culpabilização da vítima. Não interessa a roupa que ela tá usando, gente. Ela, né, primeiro que ela é uma artista, ela usa a roupa que ela quiser, ela tá num show, vai se apresentar. Segundo que a roupa que ela tá usando não dá direito de o Silvio falar daquelas coisas pra ela. Quando o Silvio diz, né, que a roupa dela tá sensual e provocante, fica parecendo que a culpa é dela, né? Porque se ela não tivesse vestido daquele jeito, ele não teria feito esse tipo de brincadeira, esse tipo de assédio. E a gente sabe que não é assim, né? Que independente da roupa que a gente está vestindo, a gente é sempre assediada. Não interessa, né? Tanto que a gente vê aí casos de crianças sendo estupradas, casos de idosas sendo estupradas, casos de freiras sendo estupradas. Então não é a roupa que diz se você vai ser assediada ou não. E sim essa cultura machista da nossa sociedade. Mas se depois de tudo isso que eu falei você ainda não enxergou o assédio, pensa aqui comigo. Se isso acontece no ambiente de trabalho formal, vamos pensar assim, né? Porque é isso que a Cláudia está fazendo ali. Ela está fazendo o seu trabalho de cantora, está indo ali para trabalhar. Se isso acontece, por exemplo, num escritório, né? Se o chefe chega para funcionário e fala, olha, não vou te cumprimentar não, porque senão eu vou me sentir excitado, você vai me excitar. Sério mesmo que você ia achar isso normal? Que você não ia achar que isso era uma brincadeira? E muita gente tem falado aí, né, que, nossa, que não pode falar isso pro Silvio Santos, porque ele é uma pessoa muito respeitada e que a gente não pode deixar de lado todas as coisas que ele já fez. Ninguém tá deixando de lado aqui toda a importância que o Silvio Santos tem para a comunicação brasileira. Só que isso não justifica os atos que ele vem tendo, né, consequentemente. A gente não pode passar pano pros erros que a pessoa tem no presente por conta do passado dela. Esse passado não está sendo desconsiderado, mas o que está acontecendo no presente precisa sim ser falado e alguém precisa falar para ele, né? Ou não sei se alguém tem esse tipo de abertura e coragem, mas que precisa ser falado sim, porque ele influencia muitas pessoas. Todo mundo que está em algum papel de influenciador, em algum veículo de comunicação, precisa sim ter esse cuidado com o que você fala, porque o que você fala influencia outras pessoas, né? E acaba sendo uma justificativa para que isso aconteça, para que outras pessoas reproduzam esse tipo de discurso. Eu vi muita gente falando, né, que agora tudo é mimimi, que não pode mais brincar com nenhum tipo de coisa, que todo mundo se ofende, que eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, sabe? Porque significa que a gente não tá engolindo mais seco, sabe? Ficando quieto diante desse tipo de situação, deixando pra lá pra não arranjar mais confusão, ou pra não ser vista como a chata. Que bom que isso tá acontecendo, significa que a gente não vai ficar calada e que mais gente tá falando, a gente tá vendo o apoio das mulheres dentro dessas situações, e isso é muito importante. Porque eu acho que, sei lá, a gente tenta falar com as pessoas de uma forma ok, tranquila, mas parece que não adianta, né? Tem que ser na briga, tem que ser na resistência, e parece que é assim que funciona, né? Quando a gente tem esse tipo de discurso, essas mensagens chegam, né? Que foi o que aconteceu da Cláudia. Quando ela se manifestou e outras pessoas apoiaram, isso cresceu e as pessoas, né, começaram a ouvir e prestar atenção no que estava sendo falado ali. Nós não vamos mais aceitar esse tipo de discurso, né, de ódio, racismo, machismo, gordofobia, enfim. Se acharem, né, que é mimimi, que achem, né, porque a nossa dor só a gente sabe que a gente passa. E nós não vamos nos calar mais diante disso. Enfim, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o joinha. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, por favorzinho, para receber os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!